20 dos mais conceituados especialistas financeiros de Chicago passaram 3 noites sem dormir tentando encontrar o traidor que estava a sangrar milhões do Império Moretti. 20 mentes brilhantes, munidas de diplomas de universidades de prestígio e do software mais sofisticado que o dinheiro podia comprar, não conseguiam descobrir para onde o dinheiro estava a desaparecer. A sala de conferências no último andar da Moretti Holdings tinha se transformado numa zona de guerra de papéis amassados, chávenas de café frio e egos despedaçados. Então, uma faxineira de 27 anos entrou para limpar o chão. Isabela Reyes era uma desconhecida. Era uma órfã afogada em dívidas, com 3 empregos apenas para manter a sua irmã moribunda viva e morando num apartamento infestado de ratos na pior parte da Zona Sul. Ela abandonou a faculdade quando a vida destruiu os seus sonhos. Era invisível. O tipo de pessoa que os homens poderosos ignoravam sem ver. Mas quando os seus olhos pousaram nos números que ainda brilhavam naquele ecrã enorme, algo aconteceu. Enquanto limpava uma mesa com uma mão, ela rabiscou 3 linhas num post-it em exatamente 60 segundos, expondo todo o rastro do dinheiro. O que ela não sabia era que, parado nas sombras atrás dela, observando cada movimento seu com olhos frios e cinzentos, estava o próprio Vincent Moretti, o rei, o chefe da máfia mais implacável e temido da cidade. Um homem que matou mais pessoas do que ela jamais conheceu. Um homem cujo rosto poderia congelar uma sala inteira em um silêncio aterrorizado. Antes de começarmos esta história, deixe um comentário e diga-nos de onde você está assistindo esta noite. Se gostar desta história, curta-a e partilhe-a com alguém que adore uma boa história. E não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para nunca perder outra história. Agora, vamos descobrir o que acontece quando o homem mais poderoso de Chicago fica obcecado por uma mulher que todos os outros ignoraram. Vincent saiu das sombras, os seus sapatos de couro caros batendo suavemente no chão de madeira. Quem lhe deu permissão para tocar nessas coisas? A sua voz era fria como aço, sem qualquer indício de pergunta, porque era uma ordem, exigindo uma resposta. Assustada, Isabela virou-se, o balde de água nas suas mãos tombou e caiu no chão. A água espirrou nos sapatos de $1000 dele. Ela ficou paralisada no lugar, o coração batendo forte enquanto olhava para os olhos cinzentos mais frios que já tinha visto. Meu Deus, desculpe! Eu estava apenas a limpar. Pensei que a sala estivesse vazia. Isabela falou rapidamente, estendendo a mão para pegar o pano e limpar os sapatos dele. Mas Vincent afastou-se sem tirar os olhos do bilhete sobre a secretária. "O que escreveu nisso?" perguntou ele, ainda sem emoção na voz. Isabela engoliu em seco, sabendo que tinha cometido um grave erro ao tocar em algo que não lhe pertencia na casa de um chefe da máfia. "Oh, isso", disse ela, forçando um sorriso constrangido. "Apenas achei os números estranhos, então rabisquei algumas coisas sem sentido. Sabe, um mau hábito de quem limpa o chão. Quando vejo algo sujo, quero limpar, até mesmo números sujos." Vincent franziu a testa. Era a primeira vez que alguém ousava brincar na sua frente quando ele estava de mau humor. "Acha que isso é uma piada?" Ele se aproximou, sua sombra engolindo o pequeno corpo de Isabela. "Não", ela disse, respirando fundo. "Se realmente quer saber", continuou ela, "acho que alguém está a roubar o seu dinheiro. Se você olhar a conta que termina em 3.829, verá para onde está indo." Vincent ficou parado como uma estátua de pedra. Em seus 20 anos à frente desse império, ninguém jamais ousara olhá-lo nos olhos e dizer-lhe tais coisas. Especialmente um zelador ainda segurando um esfregão. Ele pegou o telefone e discou um número. "Marco", disse ele. "Vem cá agora." Menos de 2 minutos depois, um homem alto com o rosto marcado por cicatrizes entrou. Marco Benedetti, o braço direito de Vincent. O homem com quem ninguém em Chicago se atrevia a meter-se. "Verifica a conta que termina em 329", ordenou Vincent, sem mais explicações. Marco olhou para Isabela com curiosidade antes de se sentar ao computador. Os seus dedos voavam pelo teclado. A sala mergulhou num silêncio tenso, quebrado apenas pelo som das teclas e pelo coração de Isabela a bater forte, como se fosse saltar do peito. Ela ficou ali, incapaz de se mover, a pensar se aquela noite seria a sua última. Então Marco olhou para cima e, pela primeira vez, uma expressão de choque cruzou o seu rosto endurecido.
Ela está certa, disse ele com voz rouca. O dinheiro está a ser depositado numa conta nas Ilhas Caimão. Disfarçado por 17 camadas de empresas de fachada, o destinatário é Anthony Russo. Vincent não disse nada, mas o ar na sala ficou tão frio que Isabela podia ver a sua própria respiração. Anthony Russo era o contabilista-chefe que trabalhava para a família Moretti há 15 anos. O homem em quem Vincent confiava como um irmão. Lida com ele, disse Vincent. Apenas 3 palavras curtas. Mas Isabela sabia que lida com não significava despede. Marco acenou com a cabeça e saiu da sala, deixando Isabela sozinha com o monstro. A cidade inteira o temia. Vincent virou-se para ela, seus olhos cinzentos agora com um brilho diferente. Não era raiva ou ameaça, mas pura curiosidade. Você acabou de me poupar os 2 milhões de dólares, disse ele lentamente. Quem é você? Isabela olhou para o seu uniforme de zeladora amarrotado e depois voltou a olhar para o homem mais poderoso de Chicago que estava diante dela. Eu limpo pisos, senhor, respondeu ela, com voz firme, apesar do violento tremor interno. Eu não perguntei o que faz para ganhar a vida. Os olhos cinzentos dele ainda a perfuravam, como se tentassem ler cada pensamento na sua cabeça. Eu perguntei quem é. Isabela pestanejou. Nunca ninguém lhe tinha feito essa pergunta antes, como se ela realmente importasse, e como se a sua resposta tivesse peso. Ela respirou fundo e decidiu dizer a verdade porque naquele momento não tinha mais nada a perder. Meu nome é Isabela Reyes, tenho 27 anos, fiquei órfã aos 12 anos, quando meu pai foi baleado e morto durante um assalto à mercearia da nossa família. 7 anos depois, minha mãe morreu de cancro, deixando-me enterrada em dívidas hospitalares e responsável pela minha irmã de 17 anos, que precisa de uma cirurgia cardíaca urgente. Tenho 3 empregos. Limpo pisos à noite, sirvo café durante o dia e faço limpeza doméstica aos fins de semana. Moro num apartamento imundo na Zona Sul, onde nem ratos gostariam de morar, e devo a um agiota uma quantia que provavelmente nunca conseguirei pagar na vida. Ela fez uma pausa, seus lábios se curvando num sorriso amargo. Ah, e estudei finanças na faculdade por 2 anos, antes que a vida me desse um chute na cara e me dissesse para acordar. Mais alguma coisa? Quer saber meu tipo sanguíneo ou medidas também? Vincent permaneceu em silêncio durante toda a confissão, com a expressão imutável. No entanto, algo em seus olhos cinzentos pareceu suavizar-se um pouco. Ele conhecera milhares de pessoas na vida. Bajuladores, covardes e gananciosos. Mas nunca alguém como essa garota. Alguém que contava a sua própria tragédia sem implorar por piedade. Alguém que ainda conseguia brincar mesmo estando diante de um chefe da máfia. Onde aprendeu a ler números assim? Perguntou ele. Na faculdade antes de desistir e na vida depois de desistir. Isabela deu de ombros. Quando se é pobre, aprende-se a ver para onde o dinheiro está a fluir, porque cada centavo é ganho com sangue e lágrimas. Estou habituada a identificar números desonestos porque já me mentiram muitas vezes. Vincent acenou com a cabeça lentamente, como se estivesse a processar a informação e a tomar uma decisão importante. Vens ao meu escritório na Moretti Holdings. É uma ordem, não um convite. Isabela olhou para ele. Para quê? Para esfregar mais pisos? Ou quer que eu resolva mais alguns problemas que os seus especialistas da Ivy League não conseguiram resolver? Ou para me deixar decidir quanto você vale? Vincent respondeu, sua voz ainda fria, mas não mais agressiva. Isabela pegou o balde meio vazio, jogou o pano por cima do ombro e caminhou em direção à porta. Antes de sair da sala, ela se virou para olhar para ele. Tudo bem, eu irei, mas você me deve um novo par de sapatos, porque acabei de molhar os seus. Seus sapatos provavelmente custam mais do que 1 ano de aluguel. Ela piscou e desapareceu pela porta, deixando Vincent sozinho na sala cheia de papéis e chávenas de café frio. Ele observou a partir e então aconteceu o impensável. O canto da boca de Vincent Moretti curvou-se num pequeno sorriso. O homem que Chicago nunca tinha visto sorrir lentamente curvou-se num pequeno sorriso. Ele ficou ali por mais alguns minutos, olhando para os seus sapatos molhados. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo desconhecido a mexer-se dentro do seu peito gelado. Isabela empurrou a porta do apartamento. O rangido ecoou pela noite como o gemido de uma criatura moribunda.
Ela entrou na escuridão familiar e não acendeu a luz, sabendo que isso apenas exporia mais claramente a miséria do lugar que chamava de lar. O apartamento não passava de um pequeno quarto individual no quinto andar de um prédio em ruínas na Zona Sul. A escada cheirava a urina, as paredes estavam manchadas de mofo e o som de ratos correndo dentro das paredes havia se tornado uma canção de ninar noturna. Isabela andou na ponta dos pés pelo chão de madeira podre para não acordar a irmã. Mesmo assim, parou ao lado da cama estreita no canto do quarto. Sofia estava deitada ali, com seu rosto de 17 anos ainda jovem, mas já marcado pelo cansaço da doença. Os seus lábios estavam ligeiramente azulados à luz da lua que entrava pela janela rachada. Isabela ouviu a sua respiração, difícil e pesada. Cada inspiração era como escalar uma montanha. Cada expiração, um pedido de descanso. O coração de Isabela apertou-se como todas as noites quando via a sua irmã lutar contra a sua doença cardíaca congênita, que os médicos diziam que a mataria em poucos meses se ela não fosse operada. Isabela puxou o cobertor para cobrir Sofia, alisando suavemente o cabelo escuro dela com a mão trêmula, e sussurrou que encontraria uma solução. Ela prometeu. Levantou-se e caminhou até a pequena mesa no canto, onde uma pilha de envelopes brancos aguardava. Envelopes que ela tinha medo de abrir. Contas do hospital da última internação de Sofia. Avisos de aluguer, 2 meses atrasados. Avisos da companhia de eletricidade ameaçando cortar o serviço. No fundo estavam os papéis de Carlos Mendes, o agiota a quem ela havia pedido dinheiro emprestado quando sua mãe estava gravemente doente, 3 anos antes. Isabela afundou-se na velha cadeira, deixou a cabeça cair sobre a mesa e as memórias invadiram-na como uma enchente. Ela lembrou-se do quarto do hospital no dia em que sua mãe morreu, do cheiro forte de desinfetante e do bip constante do monitor cardíaco que de repente se transformou numa linha implacável. Lembrou-se da mão esquelética e gelada da mãe, na sua e do seu último suspiro, que trazia as palavras: "Cuida da Sofia, porque a Isabela é tudo o que ela tem." Isabela chorou durante 3 dias depois disso. Depois enxugou as lágrimas e levantou-se, sabendo que não podia desmoronar enquanto a Sofia ainda precisava dela. Olhando para as suas próprias mãos, endurecidas por esfregar o chão e rachadas e em carne viva por causa dos produtos químicos de limpeza, perguntou-se se a vida alguma vez iria parar de a derrubar. Eram 4 da manhã quando ela acabara de adormecer por alguns minutos antes que o seu telefone começasse a vibrar. Acordando com um sobressalto, ela olhou para o ecrã, seu sangue gelando quando viu o nome Carlos Mendes. Ela engoliu em seco, forçou a voz a permanecer firme e atendeu. "Olá, Reyes." A voz do homem do outro lado da linha era baixa e fria, como uma cobra deslizando sobre pedra. "Espero que não se tenha esquecido da sua dívida." Isabela apertou o telefone. "Não me esqueci. Só preciso de mais tempo." "Tempo?" Carlos riu, fazendo-a estremecer. "Há 3 meses que diz isso. Dou-lhe 1 semana, Reyes. 1 semana para reunir os $50.000 do capital e dos juros. Se não..." A sua voz baixou para um sussurro assustador. "Ouvi dizer que a sua irmã é muito bonita. 17 anos, certo? Há muitas pessoas dispostas a pagar um preço alto por uma rapariga assim." Isabela engasgou-se, o corpo a tremer de raiva e medo. "Não toque na minha irmã", disse ela com os dentes cerrados. "Então sabe o que tenho de fazer." Carlos desligou, deixando Isabela sozinha na escuridão, a respirar ofegante e com o coração a parecer esmagado num torno. Olhou para Sofia, que ainda dormia. O peito subia e descia com esforço e lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela. Então lembrou-se da sua reunião na manhã seguinte com Vincent Moretti, o chefe da máfia mais implacável de Chicago. Perguntou-se se estaria a entrar no inferno ou finalmente a encontrar uma maneira de sair dele. Isabela não conseguiu dormir depois daquela chamada. Sentou-se à janela, olhando para o beco escuro abaixo, onde sombras flutuavam como fantasmas da sua própria vida. $50.000 em 1 semana. Não havia como ela ter tanto dinheiro. Ela nunca ganharia tanto em toda a sua vida. O seu telemóvel vibrou e ela viu que tinha recebido uma mensagem do número de Carlos Mendes. O seu sangue gelou quando ela abriu a mensagem. Era uma foto de Sofia a caminho da escola na tarde anterior, acompanhada de uma mensagem que a fez querer gritar: "A sua irmã é muito bonita. Não me obrigues a fazer algo que não quero fazer."
Isabela atirou o telemóvel para a cama e tapou a boca com as duas mãos para não gritar. Ele estava a vigiar a Sofia. Ele sabia para onde a irmã dela ia quando chegava à casa e podia fazer-lhe qualquer coisa a qualquer momento. O seu corpo tremia, mas depois olhou para a Sofia, que dormia tranquilamente com uma expressão calma no rosto. Sem saber dos monstros que a perseguiam do lado de fora do seu mundo, Isabela respirou fundo e disse a si mesma que já tinha passado pelo inferno. Ela tinha perdido o pai, a mãe, tudo, mas não perderia Sofia. Mesmo que isso lhe custasse a própria vida, ela encontraria uma maneira. Ela tinha que encontrar uma maneira. A noite se estendeu infinitamente. Quando os primeiros raios do amanhecer penetraram pela janela suja, Isabela levantou-se com os olhos vermelhos de exaustão, mas cheios de determinação. Acordou Sofia, preparou-lhe um copo de leite e lembrou-a de tomar o remédio na hora certa. Então mentiu, dizendo que tinha algo importante a fazer e precisava sair cedo. Sofia olhou para ela com os olhos arregalados e preocupados e perguntou se ela estava bem, dizendo que parecia muito cansada. Isabela sorriu, o sorriso que ela havia praticado durante anos para esconder sua dor. Ela disse à irmã que estava bem, que apenas havia trabalhado no turno da noite, e disse-lhe para ficar em casa e não abrir a porta para ninguém. Sofia acenou com a cabeça, sem fazer mais perguntas, já acostumada ao fato de que a irmã sempre guardava segredos dela. Isabela foi até o banheiro compartilhado no final do corredor e olhou no espelho. Ela viu uma mulher com o rosto encovado e olheiras profundas e escuras. No entanto, nos seus olhos castanhos, ainda havia uma centelha que não se apagara. Ela lavou as roupas mais apresentáveis que possuía. Uma camisa branca velha que ainda estava limpa e um par de jeans desbotados que estavam gastos, mas não rasgados. Ela penteou o cabelo cuidadosamente, tentando parecer o mais respeitável possível. Ela sabia que, em comparação com as pessoas da Moretti Holdings, ainda pareceria um rato perdido num palácio. Guardou o último dinheiro que tinha no bolso para o metro, saiu do apartamento, trancou a porta com cuidado e olhou para trás uma última vez, como se nunca mais fosse ver aquele lugar. A caminho da Moretti Holdings, pensou em Vincent Moretti, o chefe da máfia que a olhara com olhos frios e gelados na noite anterior, mas que sorrira quando ela saiu. Não sabia o que ele queria dela. Não sabia se ele a ajudaria ou a destruiria. Mas tinha uma certeza. Preferia enfrentar o rei do submundo do que o tubarão solitário. Preferia enfrentar o rei do que ser devorada pelo tubarão. Pelo menos um rei tinha regras. Um tubarão só conhecia sangue. O edifício da Moretti Holdings erguia-se no coração de Chicago como um monumento ao poder e ao dinheiro. Isabela lhe inclinou a cabeça para trás até o pescoço doer, só para ver o topo do arranha-céus de vidro e aço refletindo o sol da manhã. Respirando fundo, ela atravessou as portas giratórias, sentindo-se instantaneamente como uma formiga que havia entrado num mundo de gigantes. O vasto átrio brilhava com pisos de mármore tão polidos que ela podia ver o seu reflexo neles. As pinturas nas paredes provavelmente valiam mais do que o seu apartamento. Todos à sua volta usavam fatos caros e vestidos à medida, segurando copos da Starbucks e os smartphones mais recentes. Ela sentiu os olhos deles deslizarem sobre ela e depois desviarem-se como se ela não existisse. Com as suas roupas gastas, ela sabia que parecia uma mancha no tapete perfeito deles. Ela caminhou até a recepção, onde um grande segurança de fato preto a olhou com desconfiança. "Tenho uma reunião com o Sr. Vincent Moretti às 10 horas", disse ela, forçando confiança na voz, enquanto o coração batia acelerado. O segurança olhou para ela de cima a baixo, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada que ele já tinha ouvido. "Tem uma reunião com o Sr. Moretti?", perguntou ele com sarcasmo evidente. "E quem é você exatamente? Isabela Reyes?" O segurança digitou no computador e balançou a cabeça. "O seu nome não está na lista. Por favor, saia antes que eu tenha que chamar a segurança." Isabela estava prestes a responder quando uma voz familiar falou atrás dela. "Ela é convidada do chefe." Marco Benedetti saiu do elevador. O guarda ficou em posição de sentido ao ver o rosto marcado de cicatrizes do braço direito de Vincent. Ele olhou para Isabela com a mesma curiosidade que demonstrara na noite anterior e acenou para que ela o seguisse. Isabela caminhou atrás dele, sentindo o peso de todos os olhares no átrio pressionando as suas costas. Sussurros começaram a ecoar no ar.
Quem é ela? Quem é aquela mulher? Por que é que o Marco estava a acompanhá-la pessoalmente? Ela parece ter acabado de sair dos bairros de lata. Isabela fingiu não ouvir, mas cada sussurro cortava o seu orgulho como uma pequena lâmina. Marco levou-a para um elevador privado que exigia um cartão especial e apertou o botão do último andar. Você impressionou o chefe, disse Marco com uma voz baixa e rouca. Poucas pessoas conseguem isso. Eu não estava lá a tentar impressionar ninguém, respondeu Isabela. Apenas olhei para os números e disse a verdade. Marco olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu algo parecido com respeito brilhar nos olhos desse assassino. É exatamente por isso que você o impressionou. O elevador parou no último andar e as portas se abriram. Isabela entrou em um mundo totalmente diferente. O escritório de Vincent Moretti não se parecia com nenhum escritório que ela já tivesse visto antes. Parecia mais uma fortaleza, com paredes de vidro do chão ao teto, com vista para toda Chicago e pisos e móveis de carvalho polido. Ela tinha a certeza de que cada item custava mais do que uma vida humana. No centro de todo esse luxo, sentado atrás de uma enorme secretária de Nogueira, estava Vincent Moretti. Ele olhou para cima quando ela entrou, os seus olhos cinzentos e frios perfurando-a como se tentassem ver através da sua alma. Está pontual, disse ele sem emoção. Não tenho o hábito de desperdiçar o tempo das outras pessoas, respondeu Isabela, lutando para manter a voz firme. Vincent a estudou por mais um segundo, mesmo sabendo que poderia matá-la com um único aceno de cabeça. Então, o canto da sua boca se levantou ligeiramente. Sente-se, Reyes. Temos muitas coisas para discutir. Ele se levantou e fez um gesto para que ela o seguisse através de uma porta de vidro até a grande sala de conferências ao lado. Quando a porta se abriu, ela viu uma sala espaçosa com uma longa mesa de madeira preta brilhante, em torno da qual estavam sentadas cerca de 10 pessoas. Todas vestiam fatos caros e vestidos feitos à medida, e viraram-se para olhar para ela como se fosse uma criatura estranha que tivesse caído de outro planeta. Vincent entrou e, até instantaneamente, todos se levantaram por reflexo. A reverência estava claramente estampada em todos os rostos. Sentem-se, ordenou ele, e todos se sentaram ao mesmo tempo. Isabela permaneceu de pé no fundo da sala, sem saber o que fazer, até que Vincent apontou para a cadeira vazia ao lado dele, na cabeceira da mesa. Sente-se aqui, disse ele. Ela caminhou para a frente, sentindo todos os olhos a seguirem, e sentou-se na cadeira de couro mais macia que já tinha tocado. Esta é Isabela Reyes, anunciou Vincent, a sua voz ecoando pela sala como um trovão. Foi ela quem descobriu a fraude que 20 dos seus especialistas não conseguiram encontrar. Uma mulher, sentada em frente a Isabela, soltou uma risada de escárnio. Diana Costa tinha cerca de 30 anos e cabelo castanho bem aparado. Estava vestida com um fato vermelho caro e joias brilhantes. Era a chefe da contabilidade da Moretti Holdings e estava claramente descontente por ver Isabela sentada num lugar de honra ao lado do chefe. Com todo o respeito, Sr. Moretti, mas ela é uma zeladora, disse Diana com desprezo evidente. Ela limpa o chão aqui mesmo, neste edifício. Já a vi derramar baldes de água no corredor muitas vezes. Acredita mesmo que alguém como ela poderia conseguir o que toda a nossa equipa de especialistas não conseguiu? Vincent não respondeu. Simplesmente virou-se para Isabela e acenou com a cabeça. Explique-lhes, disse ele. Isabela olhou para os rostos que aguardavam a sua explicação. Alguns estavam curiosos, outros céticos, e Diana olhava para ela como se quisesse queimá-la viva. Ela respirou fundo e começou. Não sou especialista, disse ela, mantendo a voz firme. Não tenho um diploma de Harvard ou Yale. Sou apenas alguém que aprendeu a reconhecer quando alguém está a mentir para mim, porque já fui enganada muitas vezes na vida. Ela levantou-se e caminhou em direção ao grande ecrã no fundo da sala, que exibia gráficos financeiros. Quando olho para esses números, não vejo nada complicado. Vejo uma história, da mesma forma que sigo o rastro de uma mancha quando limpo o chão. O dinheiro é como a água. Ele flui em uma determinada direção e, se alguém o desviar, haverá vestígios. Ela apontou para o gráfico. O dinheiro flui de forma constante, mas uma pequena quantia desaparece todos os meses quando ele sai. Não é muito, apenas alguns %, uma quantia tão pequena que ninguém percebe. Mas, ao longo de 3 anos, isso soma milhões. A conta para a qual o dinheiro flui é disfarçada com muita habilidade. No entanto, há uma coisa que as pessoas não conseguem esconder.
Ela voltou-se para eles. O hábito. A pessoa que transfere o dinheiro faz-o sempre no mesmo dia do mês, com a mesma quantia e usando o mesmo código de transação. Esse é o erro do ladrão. Eles acham que são espertos, mas são preguiçosos demais para mudar o seu padrão. A sala ficou em silêncio. Gianna ficou de boca aberta, depois fechou-a. O seu rosto ficou vermelho de humilhação e raiva. O diretor financeiro, um homem mais velho, no final da mesa, falou: Ela está certa. Verifiquei novamente ontem à noite e tudo bate. Não percebemos isso durante 3 anos, porque ficamos à procura de fraudes complexas. Quando era tão simples, nem nos demos ao trabalho de procurar. Vincent observou Isabela o tempo todo enquanto ela falava, seus olhos cinzentos nunca se afastando dela por um segundo sequer. Ele viu como ela se manteve firme, apesar de tremer por dentro. Ele viu como ela explicou tudo numa linguagem que qualquer pessoa poderia entender e como ela nunca baixou a cabeça diante dos olhares de desprezo. Ele conhecera muitas pessoas inteligentes na vida, mas esta era a primeira vez que conhecia alguém que era inteligente sem tentar parecer inteligente. Alguém mais tem alguma opinião? Vincent perguntou friamente. Gianna abriu a boca para falar, mas quando percebeu o olhar de Vincent, imediatamente se calou. Ótimo, disse ele. Então podemos prosseguir. Depois que a reunião terminou e todos saíram, um por um, Vincent sinalizou para Isabela ficar para trás. Gianna Costa também ficou, fingindo organizar papéis enquanto claramente tentava ouvir a conversa. Vincent lançou-lhe um olhar e ela entendeu imediatamente, saindo relutante da sala. No entanto, o olhar que ela lançou a Isabela antes de fechar a porta estava cheio de ressentimento. Quando ficaram os dois sozinhos, Vincent levantou-se e caminhou até a janela, contemplando Chicago que se estendia abaixo. Tenho um talento de que preciso, disse ele sem se virar. Quero que trabalhe como consultor especial para mim. Participe em reuniões, analise números e diga-me quando alguém estiver a mentir. Ganhará 10 vezes mais do que ganha a limpar pisos, além de ter seguro de saúde completo e um apartamento novo numa área mais segura. Isabela ficou sentada, com o coração a bater forte. 10 vezes mais seria o suficiente para pagar as suas dívidas, cobrir a cirurgia de Sofia e escapar do inferno em que vivia. No entanto, algo na maneira como Vincent falou a impediu de concordar imediatamente. A porta da sala de conferências se abriu de repente e Gianna entrou, claramente tendo ouvido tudo do lado de fora. Senhor Moretti, devo contestar, disse ela, lutando para manter a voz calma enquanto a raiva transparecia. Ela não tem diploma, não tem experiência, não tem qualquer tipo de formação. É apenas uma faxineira sortuda que por acaso percebeu um erro que qualquer um poderia ter visto se olhasse com atenção. Promovê-la em um cargo de consultoria seria um insulto àqueles que trabalharam duro durante anos para conquistar o seu lugar aqui. Vincent virou-se, lançando a Gianna um olhar que a silenciou instantaneamente. Está a dizer-me quem deve ou não trabalhar para mim? Costa. A sua voz era gelada. Não, senhor. Eu estava apenas a sair. Gianna empalideceu, virou-se e saiu, fechando a porta lá atrás de si. Mas Isabela sabia que acabara de ganhar um inimigo perigoso. Vincent voltou-se para Isabela. Então, qual é a sua resposta? Isabela olhou diretamente nos seus olhos cinzentos. Você disse que era uma ordem, não um convite. Eu não trabalho para pessoas que me dão ordens. A vida tem me dado ordens há 27 anos. Não preciso de outro mestre. Vincent olhou para ela, e pela primeira vez, Isabela viu uma surpresa genuína nos olhos do chefe da máfia. Ele estava habituado a que as pessoas se curvassem às suas ordens e nunca dissessem não. Esta era a segunda vez em menos de 24 horas que esta mulher o desafiava. Ele ficou em silêncio por um momento, depois o canto da sua boca curvou-se lentamente num pequeno sorriso. O segundo sorriso que Isabela via no seu rosto normalmente impassível. Muito bem, disse ele, o tom suavizando-se ligeiramente. Então isto é um convite, não uma ordem. Convido-te a trabalhar para mim, com o salário e os benefícios que mencionei. Podes recusar e eu deixarei-te ir embora sem quaisquer consequências. Mas acho que deve pensar nisso porque sei que precisa do dinheiro e sei que a sua irmã precisa de uma cirurgia. Isabela enrijeceu. Sabe sobre a Sofia? Sei tudo sobre as pessoas que entram neste edifício, respondeu Vincent. E sei que deve $50.000 a um homem chamado Carlos Mendes e que ele está a ameaçar a sua irmã.
Isabela sentiu o sangue correr nas veias. Ela não sabia se deveria ter medo ou se sentir aliviada por alguém finalmente saber o seu segredo. Ela pensou em Sofia, sozinha em casa, e na respiração ofegante da sua irmã todas as noites. A ameaça de Carlos Shark ainda ecoava nos seus ouvidos e ela sabia que não tinha outra escolha. Eu concordo, disse ela em voz baixa, mas firme. Mas tenho uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha. Nunca ninguém lhe tinha imposto condições antes. Que condição? Não me dás ordens. Podes pedir, podes solicitar, mas não me comandas. Sou uma consultora, não uma escrava. Vincent estudou-a por mais um segundo. Depois riu-se. Foi uma risada curta e seca, mas foi a primeira risada verdadeira que Marco, que estava de guarda do lado de fora da parede de vidro, ouvia do seu chefe em 8 anos. Combinado. Estamos de acordo, disse Vincent. Reyes. A primeira semana de Isabela na Moretti Holdings pareceu-lhe entrar num mundo completamente diferente. Era um lugar onde cada olhar escondia segredos. Cada sorriso podia ser uma facada nas costas. E cada palavra tinha de ser cuidadosamente ponderada antes de ser dita. Vincent designou Marco para a orientar. E o homem com cicatrizes revelou-se um professor muito melhor do que ela esperava. No primeiro dia, ele a acompanhou pelo prédio, mostrando-lhe quem era aliado, quem era inimigo, em quem se podia confiar e quem devia ser evitado. Ninguém aqui é seu amigo, a menos que o chefe diga que é, disse Marco com sua voz grave e rouca. E mesmo assim, você deve dormir com um olho aberto. Isabela assentiu. Tendo vivido no lado sul por muito tempo, ela sabia que a confiança era um luxo que os pobres não podiam se permitir. Recebeu um pequeno escritório ao lado da sala de conferências principal, o que lhe dava acesso a todos os relatórios financeiros da organização. Chegava lá às 8 horas todas as manhãs e saía às 20 horas todas as noites. Às vezes, ficava até mais tarde, mergulhando nos números e gráficos como se fossem quebra-cabeças à espera de serem resolvidos, e ela resolvia-os bem. Em 3 dias, ela descobriu mais 2 falhas no sistema de contabilidade. Não eram fraudes como no caso de Anthony Russo, mas vulnerabilidades que poderiam ser exploradas no futuro. Ela escreveu relatórios detalhados e os enviou a Vincent. Ele leu cada página cuidadosamente, o que, segundo Marco, era algo que o chefe raramente fazia com os relatórios de outras pessoas. Todas as noites, quando voltava para casa, Isabela contava os seus ganhos e calculava quanto tempo ainda levaria para juntar o dinheiro para a cirurgia de Sofia. Com o seu novo salário, ela conseguia poupar quase 20 vezes mais do que antes. Ela estimou que em cerca de 3 meses teria o suficiente para o depósito do hospital. Sofia notou a mudança na irmã. Isabela já não chegava a casa com os olhos exaustos ou as mãos rachadas e doridas por causa dos produtos químicos de limpeza. Ela perguntou que tipo de trabalho novo a irmã estava a fazer. Isabela disse apenas que tinha sido promovida, e Sofia não insistiu mais, porque estava habituada a que a irmã lhe escondesse segredos. Enquanto Isabela estava gradualmente a encontrar o seu lugar, Gana Costa fervia de raiva. Ela trabalhava na Moretti Holdings há 6 anos, tendo subido de contadora júnior a chefe de departamento através de trabalho árduo e perseverança. E acreditava ser indispensável para Vincent. Mas agora, uma zeladora tinha aparecido do nada e estava sentada ao lado do chefe em todas as reuniões. Ela era ouvida sempre que falava e até ousava impor condições ao homem que toda a cidade temia. Giana observava Isabela todos os dias, anotando cada passo que ela dava, cada pessoa com quem falava e cada relatório que enviava. Ela sorria docemente para Isabela no corredor, enquanto seus olhos eram frios como gelo. Olá, Isabela, você está radiante hoje, disse Giana no 5º dia. O novo emprego combina com você, não é? Obrigada, respondeu Isabela, reconhecendo a falsidade no tom de Giana, mas optando por não confrontá-la. Estou apenas tentando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Sim, tente, disse Giana, inclinando a cabeça e sorrindo, mas seus olhos permaneceram frios. Mas lembra-te que nem todos aqui apreciam recém-chegados que tentam mostrar como são capazes. Ela afastou-se antes que Isabela pudesse responder. Os seus saltos altos batiam no chão de mármore como o tic-tac de uma bomba-relógio. Isabela observou a figura de Giana a afastar-se e sabia que, mais cedo ou mais tarde, esta mulher lhe causaria problemas. No entanto, não tinha tempo para se preocupar com jogos de poder no escritório.
Tinha uma irmã para salvar e uma dívida para pagar. Ela tinha uma irmã para salvar e uma dívida para pagar. Naquela noite, enquanto Isabela se preparava para sair do escritório, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu a mensagem e sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma foto de Sofia sentada no autocarro a caminho de casa, tirada por trás, acompanhada por uma breve mensagem. Faltam 5 dias, Ray. Espero que esteja a contar o seu dinheiro. Faltam 5 dias, Ray. Espero que esteja a contar o seu dinheiro. Carlos Mendes ainda os observava. Hoje era o 6º dia e Isabela passou a semana inteira trabalhando em um relatório analítico abrangente sobre o fluxo de caixa da Moretti Holdings nos últimos 3 anos. Era um trabalho no qual ela dedicou centenas de horas, bem como todo o conhecimento que acumulou ao longo de anos de estudo autodidata. Ela salvou o arquivo no computador e saiu para tomar um café. Apenas 10 minutos. Mas quando voltou, o ecrã exibia uma mensagem que ela nunca queria ver. O ficheiro tinha desaparecido. Isabela afundou-se na cadeira, com as mãos a tremer, enquanto procurava em todas as pastas possíveis, na lixeira e nas cópias de segurança. Mas não havia nada. O seu relatório tinha desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Ela olhou para cima e cruzou o olhar de Diana Costa, que estava do outro lado do corredor. O sorriso de Diana era fino como uma lâmina, e os seus olhos brilhavam com satisfação maliciosa. Diana não disse nada. Simplesmente virou-se e desapareceu ao virar da esquina. Mas Isabela sabia exatamente quem tinha feito isso. Ela ficou sentada por mais um minuto, lutando contra a vontade de chorar, gritar ou correr atrás de Diana e contar a todos o que ela tinha feito. Mas então Isabela pensou em Sofia. Pensou no dinheiro que estava a poupar. Pensou em como, se causasse problemas ali, poderia perder o emprego. E com ele, a sua única esperança de salvar a irmã. Respirando fundo, enxugou as lágrimas dos olhos e recomeçou. Ficou ali sentada a noite toda, sem comer nem beber, acompanhada apenas pelo brilho do ecrã do computador e pelo ritmo constante da sua digitação na sala vazia. O relógio passou das 2 da manhã, depois das 3, depois das 4. Isabela trabalhou como uma máquina, recriando cada página do relatório de memória. Ela era grata pela mente que Deus lhe dera. Uma mente que lembrava números da mesma forma que outras pessoas lembravam letras de músicas. No último andar, em seu escritório, Vincent Moretti estava acordado. Ele estava sentado diante dos monitores de segurança, observando as imagens de Isabela debruçada sobre a mesa, trabalhando sozinha na escuridão. Ele tinha visto tudo. Tinha visto Diana entrar no escritório de Isabela enquanto ela saía para tomar café. Ele viu-a a digitar algumas teclas e sair com um sorriso triunfante. Ele também viu o momento em que Isabela percebeu que o ficheiro tinha desaparecido. Ele viu os ombros dela tremerem. Ele viu-a quase desmoronar, mas ela se recompôs e começou de novo. Ele não entendia por que ela não tinha procurado ele, ou por que ela tinha escolhido suportar em silêncio em vez de exigir justiça. Então, às 3h30 da manhã, Vincent viu Isabela parar de digitar e pegar o telemóvel. Ela ficou olhando para a tela por um momento, depois discou. Ele ligou o áudio e ouviu a voz dela. Era tão gentil e suave que ele quase não reconheceu que pertencia à mesma mulher que ousara desafiá-lo no primeiro encontro. Já está a dormir? Sei que é tarde. Desculpe, só queria ouvir a tua voz por um momento. Tomaste o teu remédio na hora certa hoje? Que bom. Queres que eu conte uma história? Era uma vez uma princesinha que estava presa numa torre alta. Ela estava doente e ninguém achava que ela iria melhorar. Mas ela tinha uma irmã. Essa irmã viajou pelo mundo para encontrar uma maneira de salvá-la. Ela teve que trabalhar muito. Teve de enfrentar dragões malvados e bruxas astutas. Mas nunca desistiu, porque amava a sua irmãzinha mais do que qualquer coisa no mundo. Enquanto isso, Vincent permanecia imóvel na escuridão, ouvindo Isabela contar um conto de fadas para a irmã ao telefone, e um sentimento que ele havia enterrado há muito tempo começou a se agitar dentro do seu peito. Ele não sabia o que era. Tudo o que sabia era que aquela mulher estava a fazê-lo sentir coisas que ele não queria sentir. Não sabia por que se levantara e entrara no elevador às 4 da manhã. Disse a si mesmo que estava apenas a verificar o trabalho, que era dever de um bom chefe preocupar-se com os funcionários que trabalhavam até tarde e que isso era perfeitamente normal e nada de especial.
Mas quando parou na máquina de café na sala dos funcionários e serviu 2 chávenas em vez de uma, soube que estava a mentir. Ele entrou no escritório de Isabela sem bater, assustando-a quando ela levantou a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos por falta de sono e pelo brilho do ecrã do computador. Senhor Moretti, disse ela com a voz rouca por falta de uso. O que precisa? Vincent não respondeu. Simplesmente colocou o café na secretária à frente dela, puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Trabalhou a noite toda, disse ele. Não é uma pergunta, mas uma afirmação. Eu tinha algumas coisas urgentes para terminar, respondeu Isabela, baixando o olhar para o café e depois levantando-o para encontrar o dele, surpresa. Você trouxe-me café. Para que você achou que eu vim aqui? Para matá-la? Perguntou Vincent, e algo como um lampejo de humor passou por seus olhos cinzentos e frios. Na verdade, eu não descartei essa possibilidade, respondeu Isabela, tomando um gole do café. Mas se estivesses a planear matar-me, provavelmente não desperdiçarias dinheiro em café. Tão bom assim? Vincent olhou para ela, o canto da boca levantando-se ligeiramente. Era a primeira vez que se sentavam juntos, sem discutir números ou negociantes, e o silêncio entre eles era mais leve do que Isabela esperava. Ela sabia que ele tinha assistido às câmaras. Ele tinha visto Diana apagar o ficheiro dela e trabalhar a noite toda para refazê-lo, mas nenhum dos dois mencionou isso. Por que é que não dorme? Perguntou Vincent. Por que é que não dorme? Perguntou Isabela em resposta. Ele ficou em silêncio por um momento, antes de responder com uma voz baixa e distante. Não consigo dormir. Não durmo uma noite inteira há muito tempo. Isabela olhou para ele e pela primeira vez viu algo diferente nos seus olhos cinzentos. Não era frieza ou ameaça, mas exaustão, solidão e talvez dor. Sabes que assustas as pessoas? Perguntou ela de repente. Vincent olhou para ela com a expressão inalterada. É essa a questão. É triste, disse Isabela gentilmente. O medo é muito solitário. Alguma vez tens alguém com quem possas realmente conversar, não sobre trabalho, negócios ou inimigos que precisam de ser eliminados, apenas conversar como dois seres humanos normais? Vincent ficou em silêncio. Ninguém nunca lhe tinha perguntado isso antes. Ninguém se tinha atrevido a perguntar-lhe isso antes. Todos tinham demasiado medo dele para imaginar que ele pudesse sentir-se solitário ou precisar de alguém para o ouvir, ou que ele pudesse querer ser tratado como um ser humano em vez de um monstro. Tenho um Marco, respondeu ele finalmente. O Marco é seu subordinado, disse Isabela. Ele é leal, mas lealdade não é conexão. Você consegue contar a ele o que tem medo? Você consegue contar a ele sobre seus pesadelos? Você consegue chorar na frente dele? Vincent olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se exposto. Aquela mulher com olhos castanhos cansados e roupas amarrotadas por trabalhar a noite toda tinha, de alguma forma, enxergado através de todas as barreiras que ele construíra ao longo de seus 36 anos de vida. Achas que me compreendes? Perguntou ele, tentando manter a voz fria, embora já não fosse tão aguda. Não te compreendo. Isabela abanou a cabeça. Mas vejo-te e vejo um homem que está muito, muito cansado de ter de ser forte sozinho. Vincent não disse nada. Simplesmente ficou ali sentado, a olhar para a mulher à sua frente. Pela primeira vez na vida, não sabia como reagir. Ele enfrentara os criminosos mais perigosos, passara por batalhas sangrentas e matara sem que suas mãos tremessem. No entanto, ali, na luz fraca do escritório às 4 da manhã, sentado em frente a uma mulher cuja sinceridade era palpável, ele se sentia mais vulnerável do que nunca. O café está bom? Perguntou ele, mudando deliberadamente de assunto. Isabela sorriu, e aquele sorriso era como um raio de sol perfurando a escuridão. Está muito bom. Obrigada. E o Sr. Moretti, o quê? Se alguma vez quiser conversar às 4 da manhã, venha aqui. Eu fico acordada até tarde. Vincent levantou-se e virou as costas para que ela não pudesse ver a sua expressão suavizada. Vá dormir, Reyes. O relatório pode esperar. Não, não pode. Mas obrigada pela preocupação. Ele caminhou em direção à porta, parando por um segundo antes de sair. Isabela, disse ele, usando o primeiro nome dela pela primeira vez. Não deixe ninguém destruir-te, disse Vincent. Então ele desapareceu na escuridão do corredor, deixando Isabela sentada sozinha com uma chávena de café frio e o coração acelerado.
2 dias depois daquela noite, Isabela recebeu uma chamada de Maria, a gerente do turno da noite da Moretti Holdings, onde Isabela trabalhava como faxineira. Maria disse que um homem alto, com dentes de ouro e um sorriso de tubarão, tinha vindo perguntar por ela. Ele perguntou onde Isabela trabalhava e morava agora, e se alguém a estava a proteger. Maria disse que não lhe tinha dito nada porque não sabia de nada. No entanto, a sua voz tremia ao descrever a forma como ele a olhou, como se pudesse fazer qualquer coisa com ela e ninguém se atrevesse a impedi-lo. Isabela sentou-se no seu escritório com o telefone encostado ao ouvido, mas já não conseguia ouvir as palavras de Maria. O tubarão tinha ido ao local onde ela trabalhava. Ele estava a apertar o cerco. Era apenas uma questão de tempo até ele descobrir onde ela estava. Antes que ele a encontrasse, ela desligou e tentou se acalmar. As suas mãos tremiam tanto que ela teve que escondê-las debaixo da mesa. Ela não sabia que Marco estava do lado de fora da porta, tendo ouvido tudo. Naquela noite, Marco bateu na porta do escritório de Vincent e entrou com uma expressão séria. Chefe, tenho informações sobre a senhorita Reyes. Vincent ergueu os olhos dos papéis, seu olhar ficando mais intenso. Fale. Carlos Mendes, também conhecido como Tubarão, é um tubarão solitário que opera no lado sul. A senhorita Reyes deve-lhe $50.000. É um empréstimo de há 3 anos, quando a mãe dela estava gravemente doente. A taxa de juro é abusiva. O capital e os juros já duplicaram. Ele tem ameaçado a ela e a irmã, seguindo-as há semanas, e agora começou a fazer perguntas nos locais onde ela trabalhava. Vincent não disse nada, mas o ar na sala ficou tão frio que até Marco, um assassino de sangue frio, sentiu um arrepio na espinha. Ele reconheceu a expressão no rosto do seu chefe, a mesma expressão que Vincent tinha antes de dar uma ordem que custaria a vida de alguém. Ele ousou tocar em alguém que me pertence, disse Vincent com uma voz baixa e perigosa, como o rugido de um animal selvagem. Marco acenou com a cabeça, esperando pela ordem. Cuide dele de forma limpa e certifique-se de que ninguém descubra onde ele está. Entendido? Marco virou-se para sair, mas Vincent o impediu. Ela não precisa saber, disse ele. Marco acenou com a cabeça novamente e desapareceu pela porta. 2 dias depois, Isabela acordou e descobriu que seu telefone não tinha nenhuma mensagem ameaçadora. Ela esperou o dia todo, mas Carlos Shark não ligou nem mandou mensagem, nem apareceu em lugar nenhum. Ela perguntou a Maria, que disse que o homem não tinha voltado. Ela perguntou aos seus conhecidos do lado sul e eles disseram que Shark tinha desaparecido. O seu escritório de empréstimos estava fechado. Ninguém sabia para onde ele tinha ido e ninguém se atrevia a perguntar. Isabela sentou-se no seu pequeno apartamento observando Sofia dormir. Sentiu um grande peso sair dos seus ombros. Ela não era tola. Sabia que Shark não tinha simplesmente desaparecido. Neste mundo, ela sabia, homens como Shark só desapareciam quando alguém mais forte queria que eles fossem embora. Ela conhecia apenas um homem com esse tipo de poder, Vincent Moretti. Ela não sabia o que ele tinha feito a Shark, e não queria saber. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em 3 anos, podia respirar sem se sentir sufocada. Podia olhar para Sofia sem medo de que alguém a levasse embora. Na manhã seguinte, quando Isabela chegou ao escritório, passou por Vincent no corredor. Ele acenou para ela, como sempre fazia. Não disse mais nada. Não mencionou Shark. Não esperou por agradecimentos. No entanto, ao passar por ela, Isabela falou baixinho, apenas alto o suficiente para que ele a ouvisse dizer: "Obrigada. Obrigada." Vincent parou por um segundo, ainda de costas para ela. "Não sei pelo que está a agradecer", respondeu ele, e continuou o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Isabela viu-o partir e, pela primeira vez, perguntou-se se o chefe da máfia mais implacável de Chicago teria, afinal, um coração. Depois daquela noite, tudo começou a mudar de uma forma que nem Vincent nem Isabela tinham previsto. Começou com jantares tardios, quando ambos trabalhavam até tarde, e Vincent encomendava comida para o escritório para os dois, alegando que não gostava de comer sozinho e que ela precisava de comer algo além de café e barras de proteína. Isabela sabia que era uma desculpa, mas ela não recusou, porque na verdade também não queria. Sentavam-se no escritório de Vincent, com vista para as luzes cintilantes de Chicago, comendo pratos italianos do restaurante mais caro da cidade,
um lugar pelo qual Isabela antes só ousava passar sem nunca entrar. Conversavam, não sobre trabalho, números ou corretores, mas sobre a vida, o passado e as cicatrizes que carregavam. Uma noite, quando a garrafa de vinho estava meio vazia e as luzes da cidade cintilavam como estrelas sob os seus pés, Vincent começou a falar sobre o seu pai. Ele foi baleado bem na minha frente, disse ele com uma voz baixa e distante, como se estivesse a contemplar uma memória de muito tempo atrás. Eu tinha 28 anos e estava a jantar com ele no restaurante da nossa família. Alguém entrou e deu-lhe 3 tiros no peito. Ele morreu nos meus braços, com o seu sangue a ensopar as minhas roupas. A última coisa que ele disse foi: "Você precisa ser forte. Você precisa carregar tudo." Isabela ficou sentada em silêncio, sem dizer nada. Ela simplesmente ouvia, porque sabia que, às vezes, as pessoas precisavam de alguém para ouvi-las, não necessariamente para consolá-las. "Eu nunca quis herdar este império", continuou Vincent, com os olhos fixos em algum lugar distante. "Eu queria estudar arquitetura, projetar edifícios bonitos, viver uma vida normal. Mas quando o meu pai morreu, não tive escolha. Se eu não assumisse o poder, outros o fariam e destruiriam tudo o que o meu pai construiu. Matariam aqueles que eram leais à minha família. Então, tornei-me aquilo que odiava. Tornei-me um chefe da máfia, um assassino, um monstro que toda a cidade teme." Mas Isabela não viu um chefão implacável, mas um homem de 28 anos que enterrou os seus sonhos para assumir uma responsabilidade que nunca quis. "Eu entendo", disse ela suavemente. "Eu também tinha sonhos. Queria me tornar analista financeira e trabalhar em Wall Street para provar que uma rapariga do lado sul poderia ter sucesso. Eu era a melhor aluna da minha turma e ganhei uma bolsa de estudos para a faculdade. Achei que a vida finalmente estava a sorrir para mim." Ela fez uma pausa, baixando os olhos para a taça de vinho na mão. "Então a minha mãe teve cancro. Terminal. O médico disse que ela tinha apenas alguns meses de vida, mas que com tratamento poderia ganhar um pouco mais de tempo. Então abandonei a faculdade, vendi tudo o que pude e pedi dinheiro emprestado a Carlos Shark para dar mais tempo à minha mãe. Ela ainda morreu, mas pelo menos tive mais um ano com ela." "Mas qual foi o preço?" perguntou Vincent com voz mais suave. "Perdi tudo." Isabela sorriu tristemente. "A minha bolsa de estudos, o meu futuro, os meus sonhos. Mas não me arrependo. Se tivesse de escolher novamente, faria o mesmo, porque a minha mãe valia o sacrifício." Sentaram-se em silêncio e, naquele momento, já não eram um chefe da máfia e uma ex-zeladora. Eram simplesmente duas almas feridas que se encontraram na escuridão, duas pessoas que perderam muito, mas ainda tentavam seguir em frente. Vincent olhou para Isabela e percebeu que ela era a primeira pessoa a quem ele contara o seu sonho de se tornar arquiteto. Ela foi a primeira pessoa a quem ele admitiu nunca ter querido se tornar o que se tornou. Ela não tinha medo dele, não o bajulava, não queria nada dele, exceto honestidade. Isso fez com que ele sentisse algo que tinha esquecido há muito tempo, a sensação de ser ele mesmo. Fora do escritório, Marco ficava de guarda, como fazia todas as noites. No entanto, ele percebeu mudanças que os outros não conseguiam ver. O seu chefe, o homem a quem ele servia há 8 anos, estava a mudar. Vincent sorria mais, mesmo que fossem apenas pequenos sorrisos. Ele falava mais, mesmo que fosse apenas com uma pessoa. E Vincent olhava para Isabela com um olhar que Marco nunca o tinha visto dar a ninguém antes. Era o olhar de um homem que se apaixonava sem perceber. A chamada chegou às 3 da manhã. Assim que Isabela conseguiu adormecer após um longo dia de trabalho, ouviu o sussurro fraco de Sofia ao telefone. "Irmã, o meu peito dói tanto que não consigo respirar." Depois ouviu-se o som do telefone a cair no chão. Isabela não se lembrava de como tinha saído a correr do apartamento. Não se lembrava de ter chamado uma ambulância. Tudo o que se lembrava era de ter entrado e visto Sofia deitada no chão. Os seus lábios estavam a ficar azuis e os seus olhos estavam bem fechados. O seu peito subia e descia em respirações desesperadas e superficiais, como um pequeno pássaro a tentar voar com as asas partidas. A ambulância chegou. Colocaram Sofia numa maca e levaram-na às pressas para o hospital do condado, o único lugar que o seu seguro cobria. Isabela sentou-se atrás, segurando a mão gelada da irmã e repetindo como uma oração: "Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu estou aqui.
Não vou deixar você ir a lugar nenhum. No hospital, o médico disse que Sofia precisava de uma cirurgia cardíaca de emergência. Mas, infelizmente, o hospital não tinha o equipamento necessário. Por isso, teriam de transferi-la para o Northwestern Memorial, que era o melhor centro cardíaco da cidade. Então perguntaram sobre o dinheiro. Disseram que o custo estimado da cirurgia, cuidados intensivos, medicação e cuidados pós-operatórios seria superior a US$ 200.000 e que exigiam um depósito inicial de pelo menos US$ 50.000. Isabela ficou ali, olhando para o rosto pálido do médico, e sentiu o mundo desabar sob seus pés. Ela tinha conseguido economizar quase US$ 20.000 após semanas de trabalho, mas isso não era nem de longe suficiente, nem mesmo perto do que era necessário para salvar a vida da irmã. Ela implorou por tempo, pedindo que prosseguissem com a cirurgia e dizendo que encontraria uma maneira de pagar mais tarde. Mas eles abanaram a cabeça com pesar, dizendo que regras eram regras e que não podiam fazer o contrário. Isabela desabou numa cadeira no corredor do hospital, com a cabeça baixa e os ombros a tremer. Pela primeira vez em muitos anos, ela chorou. Ela chorou sozinha quando o pai morreu. Ela chorou sozinha quando a mãe faleceu também. Ela engoliu as lágrimas durante anos enquanto suportava uma vida brutal. Mas agora, ela não conseguia mais contê-las. As lágrimas escorriam pelas suas bochechas e caíam no chão frio de azulejos. Ela sentia-se mais pequena e mais desamparada do que nunca. Então ouviu o som familiar de sapatos de couro batendo no chão. Quando olhou para cima, viu Vincent parado à sua frente. Ele vestia um casaco preto e seu cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse acabado de sair da cama. Aqueles olhos cinzentos não eram mais frios. Estavam cheios de algo que Isabela não ousava nomear. "O Marco contou-me", disse ele suavemente. "Não se preocupe com o dinheiro." Vincent virou-se para falar com o médico e Isabela não conseguiu ouvir o que eles disseram. Ela apenas viu a expressão do médico mudar de relutância para respeito e ele acenar repetidamente com a cabeça e começar a fazer chamadas para todos os lados. Em menos de uma hora, um helicóptero médico pousou no telhado do hospital e levou Sofia para o Northwestern Memorial, onde uma equipa dos melhores cirurgiões cardíacos da cidade estava à espera. Isabela acompanhou a irmã no helicóptero, ainda segurando a mão de Sofia. Ao olhar para Chicago desaparecendo abaixo delas, viu Vincent sozinho no telhado do hospital, observando-a até que ela não conseguiu mais vê-lo. Quando Sofia foi levada para os cuidados pré-operatórios no Northwestern Memorial, Isabela afundou numa cadeira na sala de espera. Ela não conseguia mais se conter. Enterrou o rosto nas mãos e soluçou. Chorava de medo, exaustão e gratidão. Todas as emoções que tinha reprimido durante tantos anos finalmente a dominaram. Quando uma mão pousou no seu ombro, olhou para cima e viu Vincent sentado ao seu lado, sem dizer nada, simplesmente ali, como uma pedra sólida em que se podia apoiar. Pela primeira vez na vida, Isabela permitiu que alguém visse a sua fraqueza. E pela primeira vez, não se sentiu envergonhada por isso. A cirurgia durou 6 horas. E Vincent não saiu da sala de espera nem por um minuto durante essas 6 horas. Marco ficou de guarda do lado de fora, enquanto Vincent se sentou ao lado de Isabela, sem dizer nada, a sua presença uma promessa silenciosa de que ela não enfrentaria a longa noite sozinha. Isabela ficou imóvel, com os olhos fixos nas portas da sala de cirurgia e as mãos tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. De vez em quando, o seu corpo tremia e a cada vez Vincent aproximava-se um pouco mais, como se o calor da sua presença pudesse afastar o medo. Às 2 da manhã, Vincent levantou-se e desapareceu por um tempo e depois voltou com um saco de comida e uma chávena de café quente. "Precisas de comer alguma coisa", disse ele, colocando a comida nas mãos dela. Isabela abanou a cabeça e sussurrou que não conseguia engolir. Vincent não disse nada. Em vez disso, simplesmente abriu o saco, tirou uma sanduíche e levou-a gentilmente aos lábios dela. "Come", disse ele suavemente. "A tua irmã vai precisar que sejas forte quando acordar." Isabela olhou para ele. Talvez estivesse exausta demais para recusar. Talvez já não tivesse forças para recusar. Pegou na sanduíche e deu uma pequena dentada. Sabia a papel na boca, mas engoliu na mesma, porque ele lhe tinha pedido, porque ele estava ali e porque não queria que ele se fosse embora. Às 4 da manhã, o médico saiu, com o rosto cansado,
mas com um sorriso de alívio. A cirurgia tinha sido um sucesso. Sofia estava fora de perigo. Ela precisaria de descansar e ser monitorada por alguns dias. Mas o prognóstico era muito bom. Isabela levantou-se com as pernas a tremer, como se fossem ceder. Ela não conseguiu evitar abraçar o médico e agradecer-lhe repetidamente, como se ela própria tivesse acabado de ser salva. Quando se virou, Vincent estava ali. Oprimida pela emoção, ela abraçou-o também. Ele enrijeceu por um momento, aparentemente não acostumado a ser abraçado, depois lentamente levantou os braços e gentilmente e cuidadosamente os envolveu em torno das costas dela. Eles ficaram assim por alguns segundos, sem dizer nada. Então Isabela se afastou, com o rosto corado ao perceber o que tinha feito. Desculpe, ela gaguejou. Eu só... Ela gaguejou. Tudo bem, disse Vincent, com a voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Sofia tinha sido transferida para a recuperação e Isabela sentou-se ao lado da cama da irmã, segurando a sua mãozinha, que ainda estava ligada a tubos e fios. Vincent puxou uma cadeira ao lado dela. À medida que a noite lentamente dava lugar à manhã, Isabela não percebeu o quanto estava exausta. A sua cabeça começou a cair, inclinando-se para o lado. Sem saber quando isso aconteceu, ela adormeceu encostada no ombro de Vincent. Ele ficou completamente imóvel, sem ousar se mexer. Ele olhou para o cabelo escuro dela repousando contra ele, respirou o cheiro fraco de shampoo barato e sentiu algo dentro do seu peito derreter lentamente. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém confiou nele o suficiente para dormir ao seu lado. Ele não conseguia se lembrar da última vez que quis proteger alguém tanto assim. A primeira luz do amanhecer penetrou pelas cortinas e Sofia abriu lentamente os olhos na cama do hospital. Ela piscou algumas vezes, lutando para focar. Então viu a sua irmã a dormir encostada ao ombro de um estranho. Era um homem alto, com um rosto severo, mas olhava para a sua irmã com a expressão mais gentil que ela já tinha visto. "Quem é você?" perguntou Sofia com a voz rouca por ter acordado após a cirurgia. Vincent olhou para a rapariga e, por alguma razão, sentiu a necessidade de dizer a verdade. "Sou alguém que não deixará que nada aconteça a si ou a sua irmã." Sofia estudou-o por um momento, depois sorriu. Um sorriso fraco, mas sincero. "Obrigada por ficar com a minha irmã. Ela sempre esteve sozinha." Vincent não disse nada. Apenas acenou levemente com a cabeça. Quando Isabela acordou alguns minutos depois, encontrou a irmã e o chefe da máfia olhando um para o outro, como se tivessem acabado de fazer um acordo secreto do qual ela nada sabia, compartilhando um estranho entendimento. Sofia se recuperou mais rápido do que o esperado. Uma semana após a cirurgia, ela já conseguia sentar-se na cama e rir com a irmã como se nada tivesse acontecido. Isabela voltou para a Moretti Holdings com o coração mais leve do que tinha há anos. Ela não podia negar que sempre que via Vincent, o seu coração batia um pouco mais rápido. Ela tentava não pensar naquela noite no hospital, em adormecer no ombro dele e no breve abraço cujo calor ela ainda podia sentir. No entanto, tudo mudou na sexta-feira à tarde, quando Isabela estava sentada no seu escritório e ouviu o clique agudo de saltos altos no corredor de mármore. O som confiante e rítmico de uma mulher que sabia exatamente quem era e o que queria. Olhando através da parede de vidro, Isabela viu uma mulher alta e esguia, com cabelos loiros mel, vestindo um vestido vermelho caro que revelava os ombros nus, caminhando em direção ao escritório de Vincent. Ela era bela de uma forma fria e impecável, como uma estátua esculpida, com olhos azuis gelados e um sorriso de satisfação que sugeria que estava habituada a conseguir tudo o que queria. Isabela não sabia quem ela era, mas sabia que não era uma mulher comum. Marco, que sempre ficava de guarda do lado de fora do escritório de Vincent, com uma expressão esculpida em pedra, abriu a porta para ela sem fazer uma única pergunta. Alguns minutos depois, Giana Costa passou pelo escritório de Isabela e, como se quisesse deliberadamente que ela ouvisse, falou animadamente com um colega. "Natasha Vulov está aqui", disse ela, "a filha do chefe da máfia russa mais poderoso de Nova York. Ela e o Sr. Moretti estão noivos desde a infância, um casamento político para unir as duas famílias. Ouvi dizer que eles vão se casar daqui a alguns meses." Isabela sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Noivado. As palavras giravam em sua mente como uma tempestade,
E ela não entendia por que seu peito doía tanto. Ela não tinha o direito de sentir dor. Afinal, ela era apenas sua assessora, uma ex-zeladora que tinha recebido uma oportunidade. Ninguém importante. Mas quando olhou através do vidro e viu Natasha sentada na antiga cadeira de Isabela, falando com Vincent com familiaridade íntima e tocando a mão dele como se fosse dona do lugar, o seu coração pareceu ser esmagado. Levantou-se e saiu, precisando de ar, precisando de fugir antes que fizesse algo tolo, como chorar. Dirigiu-se para a escadaria, empurrou a porta e entrou no espaço silencioso. Encostou-se à parede e respirou fundo. Ela amava-o. Esse fato atingiu-a como um raio. Era claro e inegável. Ela tinha se apaixonado por Vincent Moretti, o implacável chefe da máfia de Chicago, o homem que tinha salvado a sua irmã, o homem que tinha ficado ao seu lado durante a longa noite no hospital, o homem que lhe tinha trazido café às 4 da manhã e ouvido enquanto ela falava de sonhos há muito mortos, e ele estava prestes a casar-se com outra pessoa. Isabela ficou parada na escada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Então, enxugou os olhos e disse a si mesma que manteria distância. Seria profissional. Não permitiria que essas emoções tolas comprometessem o seu trabalho ou o futuro de Sofia. A partir daquele dia, Isabela mudou. Ela não ficava mais até tarde para jantar com Vincent, nem falava com ele sobre nada que não fosse relacionado ao trabalho, nem mantinha o olhar dele por mais de um segundo. Ela ergueu uma parede invisível entre eles. Vincent também sentiu isso. Ele não entendia por que ela de repente se tornara distante, por que não sorria mais para ele nem ficava depois do trabalho, e por que recusava todos os convites para fazê-lo. Ele estava dividido. Natasha era um senso de dever, uma obrigação, uma aliança forjada entre famílias quando ele ainda era criança. Esse casamento fortaleceria e garantiria o Império Moretti. No entanto, toda vez que Natasha tocava nele, ele não sentia nada. E sempre que Isabela passava por ele no corredor, desviando deliberadamente o olhar, ele sentia como se estivesse a perder algo vital. Marco foi o primeiro a dizer o que nenhum dos dois ousava dizer. Tu amas-a, disse ele a Vincent uma noite, e ela também te ama, mas está a afastar-se por causa da Natasha. Vincent não respondeu. Simplesmente ficou parado junto à janela, olhando para a cidade escura de Chicago, e perguntou-se quando é que a sua vida se tinha tornado tão complicada. Enquanto Vincent estava dividido entre o dever e a emoção, uma conspiração sombria se formava bem debaixo do seu próprio teto. Gianna Costa, que nutria ressentimento há semanas desde a chegada de Isabela e a perda da posição que acreditava merecer, encontrou um aliado inesperado. Luca Moretti, o irmão mais novo de Vincent, que havia sido expulso da família 3 anos antes por traí-los e vender informações aos seus inimigos. Ele odiava Vincent, odiava a enorme sombra que o irmão sempre lançara sobre a sua vida e odiava o facto de o pai amar mais Vincent e deixar tudo para ele, em vez de dividir entre os dois. Ele estava escondido no México há 3 anos, esperando uma chance de voltar e reivindicar o que acreditava ser seu por direito. Agora, essa chance havia chegado na forma de um telefonema de uma mulher cuja voz estava carregada de amargura. Gianna deu a Luca tudo o que ele precisava de saber: a agenda de Vincent, as fraquezas do sistema de segurança e uma lista daqueles que eram leais e daqueles que podiam ser comprados. Mais importante ainda, ela deu-lhe informações sobre uma mulher chamada Isabela Reyes, que, segundo Gianna, tinha feito Vincent perder o foco e enfraquecer. Luca ouviu com um sorriso cruel nos lábios, sabendo exatamente o que fazer. Numa terça-feira, à noite comum, Isabela saiu do escritório às 6, como fazia todos os dias. Ela evitava deliberadamente ficar até tarde para não ter que enfrentar Vincent e as emoções que não conseguia mais controlar. Ela entrou no estacionamento subterrâneo, onde o carro velho que Vincent havia comprado discretamente para ela, sob o pretexto de que ela precisava de um transporte mais seguro, a esperava. Ela tinha acabado de abrir a porta do carro quando uma mão a tapou a boca com força por trás. Antes que ela pudesse reagir, um cheiro químico forte inundou os seus sentidos e o mundo ficou escuro. Quando acordou, Isabela se viu sentada numa cadeira de madeira numa sala úmida. As suas mãos estavam amarradas firmemente atrás das costas, as pernas estavam amarradas à cadeira
e a cabeça latejava como se estivesse a ser dividida ao meio. Quando forçou os olhos a focar, viu um homem parado à sua frente. Ele se parecia tanto com Vincent que ela ficou sem fôlego. Os mesmos olhos cinzentos, o mesmo queixo afilado. Mas havia algo diferente no seu olhar. Uma crueldade e loucura que ela nunca tinha visto nos olhos de Vincent antes. "Olá, Isabela", disse ele com uma voz doce como mel, mas fria como gelo. "Sou Luca, o irmão do homem por quem estás apaixonada." Isabela não disse nada. Simplesmente olhou nos seus olhos, tentando parecer calma, enquanto o terror a sacudia por dentro. "Preciso de saber algumas coisas", continuou Luca, circulando-a como um predador. "Os códigos de autorização das contas offshore de Moretti, a agenda detalhada de Vincent para esta semana e a localização do cofre secreto que o meu pai deixou para trás." "Não sei essas coisas", disse Isabela, com a voz firme, para sua própria surpresa. "Errado", riu Luca, e o som congelou o sangue nas veias dela. "És a conselheira especial do meu irmão. Tens acesso a tudo. Não me subestimes." Ele acenou para um homem que estava num canto, que se aproximou, segurando uma barra de ferro. O primeiro golpe no estômago fez Isabela dobrar-se. O ar foi esmagado dos seus pulmões e ela ofegou e tossiu. O segundo golpe atingiu as suas costelas e ela ouviu um som de estalo que rezou para que não fossem os seus ossos a partir-se. O terceiro golpe acertou o rosto dela e sangue começou a escorrer pelo canto da boca. Ela permaneceu em silêncio. "A senha!" gritou Luca, perdendo a compostura. "Você é muda? Fale!" Isabela cuspiu sangue no chão, levantou a cabeça e olhou para ele com olhos inchados e desafiadores. "Mate-me", disse ela com os dentes cerrados. "Não vou traí-lo." Luca olhou para ela e, naquele momento, viu algo que não esperava. Aquela rapariga pequena e indefesa estava a suportar golpes que teriam quebrado muitos homens, mas mesmo assim não falava. Por Vincent e pelo amor que sentia pelo homem que era seu inimigo jurado, Luca ficou mais furioso do que nunca. "Continuem", ordenou ele. "Bata-lhe até ela falar ou até ela morrer. Não me importa o que acontecer primeiro." Isabela fechou os olhos quando o próximo golpe desceu. Na escuridão da dor, ela pensou em Sofia. Pensou na sua mãe e no raro sorriso de Vincent. Se tivesse que morrer ali, pelo menos morreria sem trair o homem que amava. Vincent sabia que algo estava errado. Quando Isabela não atendia o telefone pela quinta vez, ele sempre atendia. Mesmo quando ela tentava manter distância dele, ela atendia porque era trabalho. Ele ligou para Marco. Em 10 minutos, ele verificou as câmaras de segurança do parque de estacionamento e descobriu a imagem que fez o sangue de Vincent gelar. Isabela estava a ser arrastada por 2 homens mascarados para uma carrinha preta, após o que desapareceu. Vincent ficou em pé no seu escritório, olhando para o ecrã de segurança. Marco viu algo que nunca tinha visto nos seus 8 anos a serviço de Vincent. Medo. Vincent Moretti, um homem que matava sem hesitar e enfrentava os inimigos mais perigosos sem pestanejar, estava a tremer. As suas mãos estavam tão apertadas em punhos que os nós dos dedos ficaram brancos, e os seus olhos cinzentos ardiam com um fogo que Marco sabia que levaria à morte. "Encontre-a", disse Vincent, com a voz trêmula enquanto lutava para conter a sua raiva. "Vire Chicago de cabeça para baixo, se for preciso. Quero saber onde ela está dentro de 1 hora." Marco acenou com a cabeça e desapareceu, deixando Vincent sozinho no escritório escuro. Ele ficou de pé, com as 2 mãos apoiadas na secretária e a cabeça baixa. Pela primeira vez na vida, rezou. Não sabia a quem estava a rezar. Tinha abandonado a sua fé. No dia em que o seu pai morreu, mas agora estava disposto a implorar a qualquer um que pudesse estar a ouvir. Desde que Isabela ainda estivesse viva. A porta do escritório abriu-se e Natasha entrou. O seu rosto estava frio como sempre, mas havia um lampejo de curiosidade nos seus olhos azuis gelados. "Ouvi dizer que a sua zeladora foi raptada", disse ela, num tom totalmente indiferente. "Por que está tão frenético? Ela é apenas uma funcionária." Vincent levantou a cabeça e olhou para Natasha. Naquele momento, ele não se preocupou mais em fingir. "Ela não é apenas uma funcionária", disse ele com uma voz fria como aço. "Ela é a mulher que eu amo." Natasha ficou ali parada, parecendo ter levado um tapa, com os olhos arregalados de choque.
Mas Vincent não tinha tempo para explicar ou pedir desculpas. Ele passou por ela como se ela não existisse, saindo para onde Marco o esperava com as informações de que precisava. Luca, disse Marco com a voz cheia de fúria. O teu irmão está de volta. Ele está a mantê-la presa num antigo armazém fora da cidade. Temos um homem lá dentro que nos deu a dica. Vincent não disse nada. Simplesmente entrou no carro e ordenou que fossem para lá imediatamente. 20 minutos depois, ele estava diante das portas de ferro do armazém. Cercado por 20 homens armados da família Moretti, ele não esperou por um sinal. Chutou as portas e invadiu o local. Começaram os tiros. Os guardas de Luca caíram um a um enquanto Vincent avançava como um demônio imparável do inferno. Encontrou Isabela numa sala no fim do corredor. Quando a viu, o seu coração partiu-se. Ela estava sentada numa cadeira com as mãos e os pés amarrados, o rosto inchado e ensanguentado. No entanto, os seus olhos castanhos ainda estavam abertos, olhando para ele como se estivesse aliviada. Encontraste-me, sussurrou ela com voz rouca. Vincent correu para o lado dela, com as mãos a tremer enquanto a desamarrava. Ele queria dizer tantas coisas, mas nenhuma palavra saía. Então uma voz soou atrás deles. Que comovente, irmão mais velho. Luca estava na porta, com uma arma apontada diretamente para Vincent. Ela não disse uma palavra. Tu sabes que por mais que ela fosse espancada, nunca te trairia. Tenho que admitir, tu encontraste uma boa mulher. Pena que vocês dois vão morrer aqui. Vincent levantou-se e posicionou-se na frente de Isabela como um escudo. Você foi longe demais, Luca, disse ele com voz baixa e triste. Somos irmãos. Luca riu, seu riso louco ecoando pela sala. O pai nunca me viu como seu filho. Você nunca me viu como seu irmão. Eu sempre fui sua sombra. Sempre atrás de você e sempre esquecido. Agora, vou recuperar tudo o que me pertence. Ele levantou a arma, o dedo apertando o gatilho, mas foi uma fração de segundo lento demais. Vincent sacou a arma e atirou, a bala rasgando o peito de Luca antes que ele pudesse puxar o gatilho. Luca caiu, os olhos cinzentos, idênticos aos de Vincent, arregalados em choque, enquanto olhava para o irmão pela última vez antes que a luz se apagasse. Vincent ficou a olhar para o corpo do irmão e não sentiu triunfo, apenas vazio e dor. Então, virou-se e gentilmente levantou Isabela nos braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Estou aqui agora, sussurrou no cabelo dela com a voz embargada. Sinto muito. Desculpa por ter deixado que te magoassem. Nunca mais deixarei isso acontecer. Isabela não disse nada. Simplesmente enterrou o rosto no peito dele. Pela primeira vez, permitiu-se ser protegida, amada e mantida em segurança nos braços do homem de quem tentara fugir por tanto tempo. Isabela acordou num quarto desconhecido, com uma luz suave a filtrar-se através das cortinas de seda cor de creme. Demorou alguns segundos para perceber que estava deitada numa cama enorme com os lençóis mais macios que já tinha tocado. O corpo doía-lhe todo, as costelas estavam bem enfaixadas e o rosto ainda estava inchado. Mas estava viva, e isso era o único que importava. Virou a cabeça e viu Vincent sentado na cadeira ao lado da cama. Ele tinha a cabeça baixa e a mão dela apertada, como se tivesse medo que ela desaparecesse no momento em que a soltasse. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali, mas as olheiras sob os seus olhos e a barba por fazer no queixo indicavam que já fazia dias. Ela se mexeu levemente e Vincent acordou imediatamente, seus olhos cinzentos se abrindo rapidamente antes de se suavizarem quando ele percebeu que ela o observava. Você acordou, disse ele com a voz rouca de exaustão e emoção. Há quanto tempo estou aqui? Perguntou Isabela. 3 dias, respondeu Vincent. O médico disse que partiste 2 costelas, sofraste um traumatismo craniano leve e tens inúmeras contusões, mas vais recuperar totalmente. Ele fez uma pausa e Isabela viu os seus olhos brilharem. Sinto muito. Não consegui proteger-te. Não foi culpa tua, disse Isabela gentilmente. Vincent abanou a cabeça e fez algo que ela nunca esperava. Ele ajoelhou-se ao lado da cama, segurou as 2 mãos dela nas suas e olhou diretamente nos seus olhos, revelando todos os sentimentos que havia reprimido por tanto tempo. Eu amo-te, disse ele com a voz trêmula. Amo-te desde a primeira noite em que te atreviste a sorrir para mim,
mesmo que eu pudesse ter te matado com um único aceno de cabeça. Amei-te quando contaste um conto de fadas para a Sofia ao telefone às 4 da manhã. Amei-te quando percebeste a minha solidão, algo que mais ninguém jamais notou. E não quero perder-te, não posso perder-te. Mas e a Natasha? Isabela perguntou com a voz embargada. O casamento arranjado? Terminei o noivado, respondeu Vincent sem hesitar. Disse-lhe que não podia casar com alguém que não amava, quando o meu coração já pertencia a outra pessoa. Ela não ficou satisfeita. Mas não me importo. Nenhum acordo político, nenhuma aliança e nenhum império são mais importantes do que você. Isabela olhou para ele e pela primeira vez não fugiu, não recuou nem fingiu que não sentia nada. Ela levantou a mão para tocar a bochecha dele, sentindo a barba por fazer áspera sob a palma da mão, e disse as palavras que guardava dentro de si há tanto tempo. Também te amo. Não precisavam de mais palavras. Vincent se abaixou e a beijou gentil e cuidadosamente, como se tivesse medo de machucá-la. Isabela sentiu como se todas as feridas em seu corpo estivessem a sarar naquele instante. Mas a felicidade deles não durou. Natasha Volkov não era uma mulher que aceitava a rejeição. Ela voou de volta para Nova York e informou ao pai que Vincent havia humilhado a família Volkov, quebrado o acordo entre as famílias e escolhido um zelador em vez da filha dele. O chefe da máfia russa ficou furioso, e Natasha usou a sua raiva para formar uma aliança com os remanescentes da facção de Luka, homens que buscavam vingança pela sua morte. 3 semanas depois, quando Isabela já estava recuperada o suficiente para andar, ela sentou-se no escritório de Vincent a revisar relatórios financeiros como parte do seu trabalho diário. Ela percebeu algo que os outros não tinham notado. Um fluxo anormal de dinheiro de Nova York para contas em Chicago, dividido em pequenas transferências para evitar detecção. Havia um fluxo anormal de dinheiro de Nova York para contas em Chicago, dividido em pequenas transferências para evitar detecção. Isabela estava habituada a identificar números desonestos, disse ela a Vincent. E Marco confirmou isso na mesma noite. Enquanto isso, Natasha estava a financiar um ataque ao Império Moretti, planejado para a noite de Natal, quando todos estariam desprevenidos. Vincent não esperou que eles atacassem primeiro. Ele levou os seus homens ao armazém onde Natasha e os seus aliados estavam reunidos, e uma batalha brutal eclodiu. Tiros ecoaram. Sangue se espalhou pelo concreto. Em meio ao caos, Natasha tentou se esgueirar para a retaguarda. Apesar das ordens dele, Isabela seguiu Vincent porque não podia deixar o homem que amava enfrentar o perigo sozinho, e não viu Natasha se aproximando por trás com uma arma na mão. "Morra!" gritou Natasha com os olhos cheios de ódio. "Se eu não posso tê-lo, você também não pode." Isabela virou-se e viu o cano da arma apontado para o seu rosto. Ela sabia que estava prestes a morrer. Mas antes que Natasha pudesse puxar o gatilho, um tiro soou ao lado e ela caiu, com uma bala no peito. Vincent estava ali, com fumo ainda saindo da sua arma. Os seus olhos estavam fixos no corpo de Natasha, sem mostrar nenhum traço de arrependimento. "Ninguém toca no que é meu", disse ele. Ele puxou Isabela para os seus braços em meio aos destroços e corpos, e ela soube que ele a tinha escolhido. Ele a tinha escolhido acima de tudo, e ela nunca o deixaria se arrepender dessa escolha. Após a batalha daquela noite, o Império Moretti estava mais forte do que nunca. Os seus últimos inimigos tinham sido eliminados. Gianna Costa foi exposta como a informante que fornecia informações a Luca e pagou pela sua traição, sendo expulsa de Chicago e proibida para sempre de pisar no território Moretti. Vincent decidiu abandonar muitas operações ilegais e avançar para a legalização do Império, porque não queria que Isabela vivesse com medo. Não queria que os seus futuros filhos crescessem na escuridão, como ele tinha crescido. Um mês depois, Sofia foi submetida à sua última cirurgia cardíaca no melhor hospital de Chicago. Desta vez, a operação foi um sucesso total. O médico disse que ela poderia levar uma vida normal e saudável. Quando Isabela ouviu essas palavras, chorou como uma criança nos braços de Vincent. Todos os seus sacrifícios, todas as suas noites sem dormir e toda a sua dor finalmente tinham encontrado um sentido. A sua irmã iria viver, e isso era tudo o que ela sempre tinha pedido nas suas orações. 3 meses depois, Vincent levou Isabela a um endereço familiar no lado sul. Diante da casa da sua infância,
O lugar onde ela cresceu, onde o seu pai foi morto e a sua mãe faleceu, ela não a reconheceu mais. A casa havia sido completamente restaurada, transformada de uma ruína em um lar acolhedor, cercado por um jardim verde e uma cerca branca, como algo saído dos contos de fadas que ela costumava contar a Sofia. "O que você está fazendo?" perguntou Isabela entre lágrimas. Vincent não respondeu. Ajoelhou-se no quintal onde Isabela se sentara a chorar sozinha após a morte do pai e abriu uma pequena caixa para revelar um anel de diamantes brilhante. "Quero reconstruir o teu sonho no mesmo lugar onde o perdeste", disse ele com os olhos cinzentos cheios de amor. "Não posso prometer-te uma vida perfeita, mas prometo estar ao teu lado todos os dias, lutar por ti todos os dias e amar-te até o meu último suspiro. Isabela Reyes, queres ser minha esposa?" Ela chorou e riu ao mesmo tempo, acenando com a cabeça porque não conseguia encontrar as palavras. Quando Vincent colocou o anel no seu dedo, ela soube que a sua vida tinha mudado para sempre. O casamento foi realizado no quintal da sua nova casa. Não foi uma cerimônia luxuosa com centenas de convidados importantes, mas uma celebração íntima com aqueles que realmente importavam. Sofia foi a dama de honra, radiante e saudável num vestido rosa claro. Marco estava ao lado de Vincent como padrinho. Pela primeira vez na vida, o assassino frio derramou lágrimas ao ver o seu chefe encontrar a felicidade. Isabela entrou na cerimônia com um vestido de noiva branco simples, não solenemente, mas quase como se estivesse a dançar. Ela acenou para todos e parou para ajeitar a gravata de uma criança. Quando chegou a Vincent, ele estava a sorrir, um sorriso que Chicago nunca tinha visto antes. 5 anos depois, Isabela estava sentada no escritório da Second Chance Foundation, olhando pela janela para um grupo de adolescentes a aprender programação de computadores. A fundação era um sonho comum dela e de Vincent, um lugar para ajudar crianças em situação de pobreza, como Isabela já tinha sido, e dar-lhes oportunidades que ela nunca teve. A porta se abriu e Vincent entrou carregando o filho de 3 anos. A filha deles, de 5 anos, correu e pulou no colo da mãe, dizendo que o papai havia prometido sorvete naquele dia. Os olhos castanhos dela, idênticos aos de Isabela, brilhavam de emoção. Olhando para a sua pequena família e para o homem que já fora o chefe da máfia mais temido de Chicago, agora cuidando da filha e fazendo careta quando o filho puxava o seu cabelo, Isabela sorriu. "Você se lembra da primeira vez que nos conhecemos?" perguntou ela a Vincent. "Pensei que me irias matar. Quase o fizeste." Vincent riu-se. "Mas tu mataste-me primeiro, de uma forma diferente. Mataste a parte fria de mim, e sou-te grata por isso todos os dias." A história de Isabela e Vincent prova uma verdade simples, mas profunda. O talento pode ser encontrado em qualquer lugar. O amor pode florescer nos lugares mais inesperados e a vida pode mudar num instante, se formos corajosos o suficiente para aproveitar a oportunidade. Isabela já foi uma faxineira invisível, mas recusou-se a deixar que as circunstâncias a definissem. Vincent já foi um chefão solitário, mas aprendeu que a verdadeira força vem do amor, não do medo. Queridos amigos, obrigado por acompanharem esta história até o fim. Como a história de Isabela e Vincent fez vocês se sentirem? Ela lembrou vocês de alguma coisa na sua própria vida? Deixem um comentário abaixo para compartilhar as suas ideias. Adoraríamos ouvir a opinião de vocês. Se gostaram da história, curtam o vídeo, partilhem com amigos e entes queridos e inscrevam-se no nosso canal para ativar as notificações e nunca mais perderem outra história comovente. Desejamos a todos boa saúde, alegria e paz todos os dias. Adeus e até breve.